E a minha oração é de que ela seja relevante na tua vida, de que essa palavra que vai ser pregada hoje, de que você possa absorver o que vai ser dito e de que isso tenha uma aplicabilidade na tua vida, pelo poder de Deus, uma aplicabilidade maravilhosa, que você possa sair daqui hoje falando: poxa, que mensagem sensacional de Deus para mim. Esse é o meu desejo. Eu vou dar continuidade à mensagem que eu preguei 2 domingos atrás. Na semana passada foi o culto especial do dia 24. Eu volto para Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Convido você a abrir a Bíblia nesse trecho. Carta de Tiago, capítulo 5. E hoje eu vou ler 3 versículos: o 16, 17 e o 18. Se você quiser acompanhar a minha versão, é a nova versão internacional, a NVI. Ela está no projetor e diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Peço ao Gomes, por gentileza, que volte para o primeiro. Isso. Na última mensagem eu preguei esse primeiro trecho: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu falei sobre isso. Na verdade foi no culto do dia 10. Depois no dia 17 o André pregou, e no dia 24 foi o culto especial. Hoje eu quero dar atenção a essa frase: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Também vou falar um pouco sobre o que ele diz depois, a situação de Elias, mas eu queria dar enfoque para essa frase: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A mensagem de hoje se chama o real poder da oração, porque fala que a oração do justo, ela é poderosa e é eficaz. Nas versões antigas diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, é poderosa. Agora, hoje à noite eu gostaria de falar qual que é o real poder da oração. O que ela pode fazer por mim, por você, pela humanidade, por qualquer pessoa? O que a oração pode fazer? Qual é o real poder dessa oração da qual o Tiago está falando? Só que antes de falar do real poder da oração, há uma questão muito clara aqui: a oração de quem? A oração do justo. Essa é a primeira questão que precisa ser trabalhada. Quem é esse justo? Porque a oração dele é poderosa. Quem que é esse sujeito? Quem é essa pessoa cuja oração pode muito? Quando eu leio a oração do justo, ela é poderosa. A oração do justo pode muito. Quem é esse justo? E é interessante porque enquanto eu preparava a mensagem, 2 textos me vieram à mente. O primeiro deles é Romanos 3,10. Olha o que a Bíblia fala. Paulo está escrevendo aos Romanos e ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é justo. Se você for pegar o termo justiça ao pé da letra, ninguém é justo. Por quê? Porque em Romanos mesmo diz que todos pecaram. Essencialmente ninguém é justo.
Ele provavelmente está citando Eclesiastes 7:20, que diz assim, o autor de Eclesiastes: na verdade, esse texto deve estar errado, mas assim, na verdade que não há homem justo sobre a terra. Deve ser: a verdade é que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Isso daí lança luz acerca da questão, sobre a questão, né? Não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, a questão aqui, bom, não há nenhum justo, todos pecaram, ok, mas Tiago fala que a oração do justo pode muito. Bom, então é a oração de alguém que não existe? Se vocês fossem justos, a oração de vocês seria ouvida. Como vocês não são, e vocês são pecadores, a oração não será. Será que é isso? Não. O justo é outra coisa. O justo é uma pessoa, aí pensando aqui no nosso conceito, né? O justo é uma pessoa que tem temor de Deus. Mas isso vai levantar, a pergunta continua: quem que é esse justo? E quando que a oração dele é respondida? Porque você conhece pessoas que são tementes a Deus, e aí elas fazem as suas orações, e elas não são atendidas. Acontece ou não? E a causa que é colocada para o Senhor não é um capricho, não é uma extravagância. É assim: Senhor, o meu filho, minha filha está com uma enfermidade, o meu cônjuge está com uma enfermidade. Senhor, eu estou sem trabalho há tantos anos. Senhor, eu estou aqui com depressão. Não é um capricho, é algo legítimo. E muitas vezes a pessoa não é atendida, é alguém que tem temor de Deus. Por outro lado, você está lá no seu trabalho, ou na rua, na vizinhança, e você encontra aquele cara lá que não está nem aí para o Senhor, não está nem aí para a igreja, não está aí para nada. Só que aí ele está lá com, às vezes, o filho dele em enfermidade, o cônjuge em enfermidade, está sem trabalho. Aí ele vira para você e fala assim: ó, você está indo lá para o culto de oração? Você ora lá por mim, viu? Ora lá pelo meu cônjuge, pelo meu filho, ora lá pelo meu trabalho. Você fala: tá jóia. Aí coloca na listinha, entra aqui na nossa lista. Aí outro dia você encontra. Aí a pessoa fala assim: ó, obrigado, viu? Porque deu certo, funcionou lá. E a oração lá, a pessoa por quem a gente estava orando já está bem. E ele volta lá para a vida dele, que ele não tem temor de Deus, não tem nada. E ele teve a sua expectativa, não a sua oração, porque ele não orou, mas ele teve a sua expectativa atendida. Então, essa questão de que a oração do justo ela é poderosa, não há como olhar para essa afirmação de Tiago sem que ela esteja envolvida em mistério, né? Sem que nós não temos as respostas para isso. Porém, eu gostaria de olhar para essa afirmação: a oração do justo ela é poderosa, à luz de um texto que todo mundo conhece. Eu vou começar e vocês me ajudam, tá bom? Pai nosso que estás nos céus. Ok. Venha a nós o teu reino, ou na minha versão, venha o teu reino. Eu gostaria de tratar dessa afirmação: a oração do justo ela é poderosa e eficaz, à luz dessa última frase: venha a nós, ou venha o teu reino. E quando eu penso numa pessoa orando, e lá com o seu espírito diante do Senhor, dizendo: Senhor, venha o teu reino. Senhor, nós estamos aqui nesse mundo caído, corrupto, cheio de problema, cheio de falha, com pecadores, com pessoas desonestas, mentirosas, gananciosas, caluniadoras, etc. Mas Senhor, não nos deixe aqui na nossa miséria. Senhor, venha ao teu reino. Venha ao teu reino, intervenha na nossa vida, intervenha na nossa miséria, intervenha nas nossas questões, intervenha nas nossas causas.
escuto que a oração do justo ela é poderosa e eficaz, eu penso em alguém, ou um indivíduo, ou um grupo que está orando e com essa distância que nós temos do Senhor. É o que diz, não está na projeção, 2 Coríntios 5,6, enquanto estivermos no corpo, nós estamos distantes do Senhor. Essa é a realidade. Pessoas que experimentam de alguma forma a proximidade do Senhor. Tem também o texto de Mateus, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei. Mas há uma distância inegável, porque daí eu teria de perguntar: quem aqui já viu Deus? Quem aqui conversa, escuta a voz de Deus? Quem aqui já pegou em Deus? E ninguém se manifestaria. É uma distância que ela é inegável. E quando a gente fala da oração do justo, que é poderosa e eficaz, eu estou pensando em alguém que está dizendo o seguinte: Senhor, venha ao teu reino, intervenha, não nos deixe aqui. Senhor, do alto da tua glória, intervenha na nossa vida, haja. Isso vai nos levar a uma outra questão, que é a seguinte: eu não estou falando da nossa comunidade aqui no Sumarezinho, eu estou falando da igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo não ora, se a igreja não tem interesse por orar, se a igreja não tem interesse de se reunir para dizer: Senhor, venha ao teu reino, Senhor, intervenha na nossa vida, intervenha nas nossas causas, Senhor, intervenha naquilo que nós desejamos realizar, Senhor, venha ao teu reino. Se a igreja não tem esse interesse, eu não sei se Deus intervém. Eu não pode dizer que eu não sei. E eu vejo cada vez mais, repito, a igreja em geral, eu vejo cada vez mais a igreja desinteressada pela questão da oração. Talvez seja por isso que tantas coisas ruins têm invadido a igreja de Jesus Cristo nos últimos anos, décadas, porque eu vejo cada vez mais uma igreja desinteressada pela questão da oração, cada vez mais a igreja dizendo menos: venha ao teu reino, Senhor, intervenha nas nossas questões. Quando eu olho para a humanidade, eu vejo também uma humanidade cada vez menos interessada de que Deus intervenha, de que Deus ponha a mão. É cada vez mais uma humanidade querendo fazer as coisas de acordo com os seus desejos, né? Aí você liga lá a TV ou a internet, aí você fala: poxa vida, mas como é que pode ter, como é que Deus pode permitir que um negócio que nem esse funk aqui, que isso se espalhe, que os jovens... Sabe por quê? Porque a humanidade quer isso. A humanidade quer cada vez menos Deus. A humanidade quer cada vez mais isso que a gente vê. Então eu gosto de ler essa frase: a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. A oração do justo pode muito em seus efeitos, à luz dessa frase do Pai Nosso: venha ao teu reino. E aí, a primeira conclusão a que eu chego é a seguinte: a frase, né, a pergunta que foi proposta no início: de quais pessoas Deus vai escutar a oração? Quem que é o justo? E qual é o nível desse poder? É poderosa, mas assim, às vezes a gente pega e não dá em nada. Às vezes o outro lá que nem tem o Senhor, a causa é atendida. Então assim, como assim a oração do justo, ela é poderosa e eficaz? Quem é o justo? E qual é o nível desse poder? A resposta para isso é a seguinte: Deus, pode passar, Deus vai escutar a oração daqueles que, com fé, solicitam sua intervenção. Esse é o justo. Não é se você é bonzinho, se você não é, se você já tem muitos anos de vida cristã, se você tem poucos anos de vida cristã, se você pecou agora antes de vir para o culto, se você pecou no culto, se a última vez que você pecou faz uns 10 dias. Não, isso não tem nada a ver com justiça. A justiça nós temos porque somos perdoados pelo Senhor, aí nos tornamos justos. Agora, que oração que é escutada? Deus vai escutar a oração daquele que com fé solicita a sua intervenção. Fala: Senhor, venha ao teu reino, intervenha, essa é a minha causa.
Eu estou aqui na minha miséria, estou aqui no meu pecado, mas Senhor, não escuta por causa porque eu sou bonzinho. Aí eu vou orar pedindo para o fulano, porque ele é justo, o outro não é justo. Não há um justo sequer, a palavra diz. Porém em Cristo somos todos justificados, certo? Ele vai escutar a oração de quem? Daquele que solicita a sua intervenção com fé, que fala: Senhor, eu estou aqui, eu creio que o Senhor pode fazer algo. Senhor, venha ao teu reino, não nos deixe aqui no nosso mundo de desgraças, vem agir no nosso meio com poder. E qual é o nível de poder dessa oração? Ele vai agir sem limites ou barreiras, de acordo com a sua soberania. A oração do justo é poderosa e eficaz, por quê? Porque ela opera, ela vai ser ali uma solicitação da intervenção de Deus, que não conhece limites. Essa é a oração do justo, que é poderosa e eficaz. É aquele que pede, esperando um mover sobrenatural de Deus sem limites. Essa é a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então o primeiro desafio que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: não leia esse texto achando, bom, a minha oração não vai valer, porque eu sou um pecador. Todos somos. O justo é aquele que fala: Senhor, venha ao teu reino, olha para a minha miséria, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode intervir na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Então essa é a primeira questão: quem é o justo e qual é o nível desse poder da oração? O justo é aquele que clama, e o nível é operar o milagre, operar o impossível, é operar o sobrenatural, porque ele vem da parte de Deus. Quando oramos, nós podemos pedir qualquer coisa. Não estou falando que Deus vai responder qualquer coisa afirmativamente. Nós podemos pedir qualquer coisa, no sentido assim de, isso aqui já não dá. Não, nós podemos pedir qualquer coisa, por conta do poder de Deus, certo? Nos lembrando de que há questões da vida, né? Podemos pedir e ficaremos doentes, sim, ficaremos doentes. Pessoas amadas virão a falecer, né? Coisas ruins acontecerão conosco, acontecerão. Então não podemos ler essa frase achando que não, a gente orar e vai, a oração do justo, então é isso aí, nós vamos fechar nossa vida, nós vamos colocar uma bolha aqui, porque a palavra diz, a oração do justo pode muito. Não é isso. Deus vai atender aquele que clamar e aquele que pedir com fé. Outro fator, meus irmãos, muito importante, é o trecho que nós lemos. Tiago fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, pode muito ter seus efeitos. E aí ele dá o exemplo de Elias. Lembra de Elias? Elias orou e o céu não deu chuva durante 3 anos e meio. Aí ele orou de novo e choveu. Então ele, para falar do poder da oração, ele fala de Elias. Só que olha que interessante, ele dá um exemplo de uma pessoa que foi orar e cuja oração foi atendida e respondida. Porém ele não apresentou ali uma causa particular, não era uma questão particular. Elias não foi pedir para si. A questão de Elias era a seguinte: o povo de Israel já estava contaminado com idolatria, a tal ponto de que o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles tinham lá os sacerdotes de Baal e de Azerá. Era um povo completamente corrompido. Por isso que ele fala: escuta, até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Ou Deus é Deus, ou Baal é Deus. Vocês vão ter que escolher. Era um povo que havia abandonado a Deus e havia se tornado idólatra. E a oração de Elias era para novamente aproximar o povo e Deus. Não tinha nada a ver com a vida dele, não tinha nada a ver com aspirações, não tinha nada a ver com desejos, não tinha nada a ver com questões particulares. A oração de Elias, ela foi feita para quê? Para trazer o povo de volta da idolatria e aproximá-lo de Deus. Qualquer pessoa que disser que não ora por questões particulares, ela não vai estar sendo sincera. Nós devemos sim apresentar questões particulares. Está na palavra, não está aqui no projetor. É Filipenses 4:6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, com súplica e ações de graça, apresentem as suas causas a Deus.
Tem causas, presente a Deus. Ele quer saber e Ele quer ajudar. Então eu não estou afirmando aqui que, olha, Deus não vai te atender e Deus não vai ficar te respondendo se você ficar trazendo as suas coisinhas. Não é nada disso. Nós temos as nossas causas e causas legítimas, sim. Agora eu acho interessante o fato de Tiago ter usado o exemplo de Elias, que estava ali, que orou e que clamou e que pediu e que teve a sua oração atendida, mas estava pedindo por uma causa de outro e não a sua. E como acontece isso conosco? Não acontece, irmãos? Eu falo por mim. A situação tá pegando lá de algum jeito, você já começa a orar mais, não começa? Aí você lembra de orar. Se está muito feia, aí não tem jeito. Culto de oração na quarta-feira. Aí vai lá e fala, irmãos, eu gostaria de pedir, tal, participa, isso. Aí deu uma melhoradinha já. Eu falo por mim, é assim, né? E não sei, talvez eu esteja falando de você também. Se você se identifica, se é carapuça, para mim ela serve direitinho. Quando a situação aperta, a gente começa a pedir mais para nós, né? Nós clamamos. Agora, talvez nós devêssemos nos interessar também pelo poder da oração quando o assunto é o outro. Quando o assunto é a santidade, quando o assunto é o Senhor e não nós. Quando o assunto é a comunidade e não nós. E quando a gente fala a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. E como esse texto salta aos nossos olhos e fala ao nosso coração quando é a nossa causa, né? A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Quando está tudo bem, tudo em ordem, como é complicado, é difícil, é raro a gente pegar e se lançar uma causa de intercessão e de oração do outro. Não, a oração do justo é poderosa e eficaz. E a gente está pensando no outro. Eu queria falar hoje à noite, nessa segunda metade da palavra, acerca de alguns equívocos que a gente comete quando a gente se lança a essa dinâmica de oração. Vamos orar? Vamos. O Senhor quer saber das nossas causas? Quer. A oração do justo é poderosa? É. Podemos orar apesar dos nossos pecados? Podemos. Deus vai agir sem limites? Vai. Agora há algumas questões que eu acho que são importantes nós discutirmos como igreja. Eu gostaria de trazê-las nessa noite. Um primeiro equívoco que nós cometemos quando nós lemos a oração do justo é poderosa e eficaz é acharmos que a oração de determinado irmão ou determinada irmã, o acesso ao Senhor vai ser mais rápido, mais fácil. Deus vai escutar mais, né? Então, eu não vou pedir a oração para A, eu vou pedir oração para B, porque B que é fera, entendeu? Eu não vou pedir oração para aquele irmão lá, assim, assado. Eu vou pedir para aquele outro irmão, aquela outra irmã, porque aquela oração, aquela lá Deus vai responder. Aquele ali, se pedir, e eu acredito que Deus, eu não tenho dados, eu não tenho números para falar isso, mas eu acredito que Deus vai trabalhar cada vez mais na sua igreja, quando Ele efetivamente age, quando não é engano, quando não é mentira, quando às vezes você vê na TV ou num livro ou numa notícia de internet, o fulano de tal lá, ele ora, ele vem e tal, e ele faz, ele acontece. Quando não é uma mentira, quando é o verdadeiro agir de Deus, eu acho que talvez Deus vai agir cada vez mais de maneira heterogênea na igreja, por meio intermédio da oração de diferentes pessoas. Para quê? Para que a glória seja do Senhor e não da pessoa, para que a igreja não seja menosprezada e um indivíduo seja enaltecido. Não, olha, Deus agiu lá por meio da oração de fulano de tal.
Eu acredito que Deus vai trabalhar na coletividade, na heterogeneidade da igreja, para que a glória e o mérito seja dele. E para que o indivíduo que foi abençoado pelo mover de Deus, ele veja o valor da igreja, da oração da igreja, da resposta que Deus dá à igreja. Então, que fique de ensinamento para nós. Se você for pedir oração, saiba que muitas vezes a vida que vai ser usada por Deus para te abençoar é daquele irmão, daquela irmã com quem você tem questões pendentes. É aquele irmão que você fala, aquele irmão é inconveniente, ele faz isso, ele faz aquilo. Aquela irmã lá, eu acho que às vezes ela é meio desaforada. Pois é, meu irmão, não é lá é com a igreja. É conosco, Deus vai agir no nosso meio. Que nós percamos esse estigma de que eu vou pedir oração para o irmão ou para a irmã fulano e fulana, porque a oração deles é que não é. A palavra diz, a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Se você pedir e você crer com todo o teu coração, Deus pode agir de maneira sobrenatural na tua vida. Não é A e não é B. Amém? Outro equívoco é nós acharmos que quanto mais pessoas estiverem envolvidas na causa, na questão, o resultado necessariamente vai ser mais eficaz, mais eficiente. Devemos trazer as causas para a igreja? Sim. Devemos envolver a igreja nas nossas questões, nos nossos sofrimentos? Sim. Pedir? Sim. Peça, compartilhe, divida, pede para colocar o nome na intercessão, vamos orar. Não achemos que o agir de Deus, que a resposta a essa questão, a oração do justo pode muito em seus efeitos, é poderosa e eficaz, ela está ligada ao número de pessoas envolvidas. Eu não sei quantos de vocês já receberam e-mails ou correspondência assim: olha, meu nome é fulano e eu tenho esse problema, ou alguém que eu conheço tem esse problema, e eu estou reunindo o maior número de pessoas para interceder por essa causa. Você já teve algum contato com isso? Um e-mail, Acontece, não acontece? As pessoas querem por quê? E elas relatam ali expressamente: eu estou reunindo o maior número de pessoas possível por conta dessa questão. A oração do justo é poderosa e eficaz. Será que se tiver mais gente orando, necessariamente o resultado vai ser melhor? Aí eu fico perguntando, eu me pergunto, aquele cara que não tem telefone, que não tem e-mail, que vive numa cidade menor e que não tem muitos laços, não tem vínculos de relacionamento, e ele coloca a causa diante do Senhor, a causa dele vai ficar comprometida porque ele não fez uma corrente, porque não tem 500 irmãos da igreja orando? Será? A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. É daquele que crê no poder de Deus, e daquele que se percebe miserável diante do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui miserável, vem no teu reino, Senhor, na minha vida. Essa oração vai ser respondida, e não um número de pessoas. Há um testemunho, ele era professor também da Faculdade Teológica, o Fernando Oliveira, e na época em que nós estávamos na Teológica, ele congregava na Igreja Batista da Água Branca. Ele ficou viúvo, a esposa dele teve um câncer e foi fatal, e ele escreveu um livro, Quando a Bênção Não Vem. E ele conta que o número de pessoas envolvidas naquela causa foi assim incontável. Eles se revezavam em jejuns e grupos de oração pela cura da esposa dele, e a esposa dele veio a falecer. Não é o número de pessoas. Oramos pedindo a intervenção de Deus, crendo que Ele vai agir, e Ele na sua soberania pode agir de maneira ilimitada. Amém? Outro equívoco nas nossas questões de pedir a Deus é querer relacionar a resposta de Deus a rituais, a processos ritualísticos. Não, eu creio que Deus vai me responder, porque eu vou fazer o jejum todo dia, e a minha oração vai ser às 18 horas da tarde quando eu entregar. Eu creio na disciplina da oração, eu creio no jejum, e é isso que nós temos aprendido na palavra de Deus. Amém?
Agora, a resposta não está condicionada necessariamente a isso. Aí o que acontece? A pessoa está lá e aí ela fala: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porque hoje já passou das 18 e eu não fiz a minha oração. A resposta, meus irmãos, ela não virá por conta de processos e rituais. Aliás, é justamente o contrário que Jesus Cristo nos ensinou. Ele estava lá do lado, estava lá na fonte de Sicar, João capítulo 4, com a mulher samaritana. Aí ela fala: Senhor, os nossos antepassados disseram que esse aqui é o monte onde nós deveríamos adorar. Os judeus falam que é em Jerusalém. Aí Jesus fala: escuta, vai chegar o tempo, e de fato já chegou, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, não é isso. Os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é o processo, não é o ritual. É você pedir e crer que Deus vai atender. Quer ver outra? É nós acharmos que, eu falei aqui de rituais, né? A questão o horário. Então, essa oraçãozinha que a gente faz aqui no domingo à noite é praxe, entendeu? Essa oraçãozinha aqui que a gente faz é litúrgica. Agora a vigília da madrugada, meu amigo, aí é que o fogo vai cair. A questão é a oração do justo e a soberania de Deus. E a gente faz vigília aqui na igreja, certo? Quer ver outra? E a gente fazia também, não fazemos mais porque não conseguimos, mas a gente fazia e era legal para burro. Na oração lá no templo é uma coisa, mas na montanha... Na montanha, quem ia? Era gostoso, não era? Aí a questão, tem diferença a gente orar aqui hoje ou orar na montanha? Tem diferença a gente orar no culto das 18h30 ou na vigília às 4 horas da madrugada? A questão é a oração. Há irmãos nossos que acordam de madrugada. E eles sabem, eles acordam porque isso é diante do Senhor. Eles sabem que não é horário. Eles fazem porque eles querem. Eles sabem que não é isso. Eles fazem a questão deles com o Senhor. Agora, não é o tanto de pessoas que está orando, a sua santidade, a hora que você orar, o lugar em que você orar. Não é nada disso. Nada disso. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. O justo é quem não peca? Não, é aquele que pega e fala: Senhor, venha ao teu reino, intervém na minha causa, Senhor, eu estou te pedindo. Então a gente chega a essa conclusão de que o dia, o horário, a forma, os companheiros, né, de oração e a quantidade de envolvidos não tem tanta importância quando comparados ao próprio Deus a quem se clama. Amém? A questão é Deus. A questão é Deus. E eu reforço aqui porque eu quero deixar muito claro. Devemos compartilhar. Você pode pedir oração na igreja para A ou B? Pode. Não relacione a oração dele a Deus atendeu ou não. Porque Deus age no meio da igreja com A ou com B. Então eu queria deixar muito claro, você pode pedir, pode e deve. Não relacione a resposta de Deus ao fato de ter sido A ou B. Ah, Deus não respondeu porque foi o fulano. Se fosse o Beltrano, ele ia escutar. O Espírito Santo é o mesmo, que está em um e que está no outro. Ah, Deus não está escutando porque eu não estou fazendo vigília de madrugada. Não é isso. Clame ao Senhor. Clame às 8 da manhã, clame às 1 da tarde, clame às 18 horas, clame às 23, clame de madrugada. Clame na hora que você tiver o desejo de clamar ao Senhor, porque não é horário.
eu preciso procurar um grupo de monte para eu participar, porque senão minha causa não vai ser atendida. Não é o monte e não é o templo, não é nada disso. Pastor, então por que a igreja ia no monte? Porque nós íamos, né? E paramos porque fecharam lá a entrada, duplicou a Anhanguera, que era onde a gente ia, ficou difícil para ir. Por que ia? Porque era gostoso. Por que você não abre lá uma cadeira e não põe uma sunga e não vai na calçada da tua casa se você faz isso na praia, se o sol é o mesmo? Porque na praia é gostoso, não é? É diferente. Por que você de vez em quando vai na pizzaria comer uma pizza? Porque é gostoso. Você vai ficar alimentado se você comer a pizza em casa? Vai. Você vai ficar bronzeado se você abrir a cadeira na calçada? Vai. Agora a questão é de que tem coisa que é gostosa, não é? A gente está lá na montanha, cercado de natureza, né? Em silêncio, despreocupados com carro, com cadeira. Sai do lugar comum ali, vamos clamar ao Senhor. É por isso que a gente é na montanha. Não é porque lá na montanha, mais perto do céu, lá chega mais rápido a oração. Não é nada disso. Então que nós percamos esses estigmas que não correspondem com a verdade, né? Não é o lugar, não é o número de pessoas, não é o horário, é clamar ao Senhor. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Eu encorajo você a clamar ao Senhor e pedir, peça ao Senhor. Você tem uma causa, a oração do justo. Todos nós aqui dentro, desde a primeira, incluindo eu, primeira fileira até a última, todo mundo pecador. Deus não vai olhar, aquele lá, a oração do justo é a oração dele. A oração do justo é aquele que se coloca miserável diante do Senhor. Ela é poderosa e eficaz, ela pode operar maravilhas, porque quem vai estar agindo é o Senhor, não é a pessoa que está orando, não é o horário, não é o lugar, é o próprio Senhor. Há uma questão que eu não vou entrar na mensagem, ela para mim é uma questão interna minha, é o mistério da fé. Qual que é o papel da fé? Porque alguém vai falar, não pastor, mas a fé, se você pedir com fé vai acontecer e tal, tudo. Para mim, a questão da fé é um mistério completo. Eu não posso dar resposta alguma a vocês, tá certo? Mas eu queria falar disso. Nós devemos orar, devemos pedir ao Senhor. Eu queria convidar você a fechar os olhos, a baixar a cabeça. Eu gostaria de agradecer a Deus nessa noite, nessa oração. Senhor, obrigado por se interessar pelas nossas causas, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar. Senhor, para nós é um privilégio, Senhor, que nós não podemos descrever, de podermos nos aproximar de Ti e dizer, Senhor, venha o Teu reino, intervenha, Deus, na nossa vida, intervenha na nossa causa. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não estamos deixados no mundo, não estamos largados aqui com nossos problemas, nossas dificuldades. Obrigado, Deus, porque o Senhor se interessa por nós. Nós pedimos no nome de Jesus, haja na nossa vida, Senhor, de forma que tenhamos fé no Teu poder, fé de que o Senhor pode todas as coisas e fé no Teu amor, de que o Senhor sempre se interessa por nós. Quando as respostas são compatíveis com o que pedimos, quando as respostas são incompatíveis com o que pedimos, Deus, dá-nos confiar sempre no Teu amor, Senhor. Dá-nos lembrar, Senhor, que a nossa oração ela é poderosa não por nós, ela é poderosa por Ti. Ó Deus, pedimos que nos ajude, Senhor, a abrir o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para enxergar, Senhor, o Teu poder agindo em nosso favor, Deus. Nós agradecemos por isso e pedimos mais uma vez que o Senhor intervenha na nossa vida, que tenhamos, Senhor, desejo e interesse por orar, para buscar a Tua face, e que tenhamos fé, Senhor, para crer na Tua intervenção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.